Via Justiça de hoje fala sobre o racismo e a injúria racial no Brasil. Nossos convidados, o desembargador Eduardo César Fortuna Grion, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Gilberto Silva, presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O crime de racismo está previsto na Lei 7.716 de 89, que completou em janeiro 30 anos de vigência. Os casos de injúria racial aumentaram 20% no país, segundo o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Desembargador, o Brasil é um país racista? O Brasil sempre foi um país racista porque nós, na alvorada da nossa existência, nós éramos escravagistas e isso trouxe a reboque, inelutavelmente, o racismo para a sociedade brasileira. Mas eu creio que o país está vencendo isso com esforço, com a união de todos, estamos conseguindo vencer essa praga. Doutor Gilberto, como explicar o aumento dos casos de injúria racial? Nós temos um processo histórico de um racismo estrutural e institucional no decorrer do tempo devido ao período pós-abolição e o desleixo do Estado brasileiro em políticas públicas, políticas de igualdade para a sociedade brasileira. Esses resquícios da escravidão fazem com que o racismo e os atos de injúria racial venham crescendo. Ultimamente também temos tido alguns discursos em questões de etnia que têm dado, entre aspas, uma legitimidade para que as pessoas aflorem com aquele racismo que vem todo de uma estrutura histórica e acabam externando isso aí. Hoje o Brasil é considerado um dos países mais racistas do mundo, de acordo com levantamentos da ONU. Há uma diferença entre racismo e injúria racial. Eu gostaria que o senhor explicasse isso, desembargador. Os crimes de preconceito, eles podem ser praticados por ato e por fato. A injúria em geral é a opinião negativa que alguém irroga sobre outrem. Isso é um ato, tão somente a irrogação de uma qualidade negativa. Na injúria, a injúria racial é a ofensa da dignidade subjetiva de outrem através de palavras ou de gestos aviltantes. Então, basta a irrogação de uma ofensa que fira o direito subjetivo, que fira a dignidade interna da pessoa. Enquanto que na lei de racismo são punidos fatos complexos. Então, é punido o fato de alguém, por preconceito racial, ser expulso de um determinado restaurante, de um aluno ter a sua matrícula negada na escola. São fatos mais complexos que implicam em várias circunstâncias que o envolvem, enquanto que na injúria racial basta a simples irrogação de uma qualidade negativa. Vamos ver agora um Povo Fala nas ruas de Belo Horizonte sobre o racismo e o aumento da injúria racial no país. O Brasil é um país racista, sim, né? O que está acontecendo, eu acho que vem muito da criação das pessoas, né? O que a gente ensina dentro de casa, eu acho que vem daí. Com a pobreza, desemprego, injustiça social, aumenta a revolta como um todo e o revoltado não sabe aonde canalizar sua revolta e acaba julgando para cima de grupos supostamente minoritários como os homossexuais e os negros, índios, etc, queimando mendigo em rua. Eu acredito sim que o Brasil é um país extremamente racista, não tem como negar, a gente sente isso todo dia em todas as áreas da nossa vida, principalmente com a gente que é mulher negra e tal, então a gente sente bastante isso. A questão do racismo hoje aqui no Brasil, principalmente, eu acredito que seja pela falta de unidade, né? As pessoas cometem o crime, não são punidas, as pessoas não denunciam e acaba
só aumentando o volume, né, de reclamações, queixas. Doutor Gilberto, gostaríamos do comentário do senhor sobre a fala popular. A fala popular é reflexo do que de fato tem acontecido. É importante a gente atentar para o Atlas da Violência 2019, onde ele traz números explícitos com relação à questão da injúria racial e do racismo. Sobretudo a questão de a diferença de valores até salariais entre a pessoa da etnia negra e a pessoa não negra, bem como a violência, o genocídio da juventude negra, que tem aumentado de forma assustadora justamente por conta desse racismo estrutural e o racismo institucional, onde é analisado até em casos de suspeitas de algum crime, é analisado o fenótipo e a cor da pessoa. Para exemplificar, quando a gente tem muitos casos de supermercados em que as pessoas negras são perseguidas e às vezes abordadas de forma truculenta simplesmente pela sua etnia. Então, isso é um reflexo baseado em fatos históricos e que a sociedade, de acordo com os depoimentos, já entendem que existe de fato essa diminuição justamente pelo que a gente falou no começo, o desleixo do Estado brasileiro, que fez com que o pós-abolição, um ato meramente político, não desse condições de igualdade entre as etnias, tendo aí as pessoas negras, indígenas, todas elas sendo diminuídas na sociedade, sendo menosprezadas por uma sociedade que acha ainda ser dominante e ainda ter uma condição melhor de vida. Então, desembargador, agora o comentário do senhor sobre a fala do povo. Bom, a voz do povo é a voz de Deus. Disso o velho adágio popular não se tem dúvida. Mas o doutor Gilberto comentou agora sobre a questão de diferença salarial entre negros e brancos, por exemplo, na mesma empresa, porque no serviço público isso não existe mais. No serviço público há regras para determinado cargo, determinado salário, seja o seu ocupante da raça que for. Mas na empresa privada, a lei tem solução expressa para isso. É crime de preconceito racial previsto na Lei 7.716 de 1989, impor salário menor a uma pessoa por preconceito de raça em relação a um colega de trabalho que tenha a mesma habilitação e as mesmas capacidades. Então, o que é necessário é que se busque o cumprimento da lei, que se vá ao judiciário, se busque o cumprimento da lei, que a sociedade se organize, as entidades como aquela que o doutor Gilberto representa busquem isso, porque o Estado brasileiro tem buscado resgatar essa enorme dívida que tem com o negro, porque o negro deu realmente o seu suor e até o seu sangue pela própria brasilidade, quer dizer, pela nacionalidade brasileira, e o Estado tem buscado através da lei. Nós temos a lei do racismo 7.716, que pune exatamente uma dessas situações. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça, o racismo e a injúria racial no Brasil. Participam do programa o desembargador Eduardo César Fortuna Grion, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Gilberto Silva, presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB de Minas Gerais. Doutor Gilberto, no bloco anterior, o desembargador terminou dizendo do esforço do Estado no combate ao preconceito de raça e de cor, citando algumas situações, dizendo que a lei está presente, mas as pessoas denunciam ou têm medo de denunciar? Ainda existe um acanhamento da sociedade na denúncia pelo histórico de sensação de impunidade. Todavia, a gente tem que lembrar
que essas questões que a gente falou há pouco tempo em relação a emprego, a questão das pessoas negras ocuparem espaço, ela vem com um processo histórico. Esse processo histórico doloroso, onde as pessoas não têm, de fato, a oportunidade devida de emprego, seja principalmente nas empresas privadas. A gente até citou aqui no intervalo a questão de quantas pessoas negras a gente vê de destaque na sociedade brasileira, uma vez que nós somos 57% dessa população, ou seja, são a maioria. Se nós pegarmos aí até em nível de médicos, advogados, se olharmos os professores universitários, a gente vai ver que existe uma grande minoria. Então, esse processo histórico, ele precisa de uma reparação histórica, através de ações afirmativas que já são instituídas em outros países. Começou nos Estados Unidos as ações afirmativas, inclusive o ex-presidente americano Barack Obama, ele é oriundo de ações afirmativas dos Estados Unidos, justamente para fazer essa reparação e uma forma de diminuição desse Estado com histórico racista. Agora, eu gostaria que o senhor detalhasse, por exemplo, existe a lei, a iniciativa privada, como diz o desembargador, é proibido de discriminar, não é isso, desembargador? Como que acontece a discriminação, por exemplo, na iniciativa privada? Essas discriminações acontecem de forma velada. Às vezes, uma não promoção de alguém que faz jus a essa promoção nos cargos. Existe ainda a questão de contratar as pessoas, sobretudo as pessoas negras, para subempregos, mesmo ela tendo um currículo para que alcance um cargo mais alto, a pessoa acaba sendo admitida em um cargo menor, justamente com essa sensação de diminuição devido a esse racismo estrutural existente no Brasil. Então a gente tem essa diferenciação, e isso é já comprovado por dados, em que as pessoas negras normalmente estão em subempregos. E isso a gente não faz diferença nem nenhuma discriminação em relação a um emprego, a um cargo ou ao outro, mas pensando nas pessoas que têm qualificação e infelizmente não são contratadas para aquelas questões, e isso é muito, muito fácil da gente ver, tanto entre apresentadores de televisão, em cargos de destaque e em todas as instituições. O racismo institucional, ele é uma realidade hoje no Estado brasileiro, e isso reflete na economia e reflete na situação socioeconômica do povo negro. Desembargador, teve uma fala no bloco anterior, no Povo Fala, acho que foi um senhor que falou o seguinte: a causa disso é impunidade. O senhor se lembra dessa colocação? Sim. É impunidade? A impunidade até que ponto? A impunidade no ponto em que foi abordado pelo Dr. Guilherme. Muitas pessoas não buscam no judiciário a punição dos culpados pelos crimes de preconceito, porque sentem medo de ser mais prejudicadas do que possivelmente poderiam ser beneficiadas. E realmente na iniciativa privada é muito complicado. A lei não pode prever, porque a lei prevê, inclusive, e o senhor sabe disso, um crime para discriminação no emprego com relação às promoções. Quer dizer, o negro que for preterido nas promoções em relação por razões de preconceito racial, étnico, de origem, que for preterido em relação a um outro empregado que tenha tido uma produtividade até inferior à dele, isso é crime de preconceito, pode ser levado. E mais, o artigo 5º, por isso que eu disse que o Estado brasileiro tem procurado resgatar essa dívida histórica para com o negro. O legislador constituinte esculpiu lá que o crime de o racismo é crime inafiançável, imprescritível, punido com pena de reclusão na forma da lei. E em 1989, um ano após
a promulgação da Carta da República, veio a Lei 7.716, que regulamentou a Constituição nesse aspecto, e os crimes são imprescritíveis, inclusive, quer dizer, eles poderão ser apurados até a morte do seu autor. O problema é que é muito difícil para a lei prever todas as hipóteses em que se busca burlar a norma legal. Não é? A lei não pode prever todas as situações. E, infelizmente, existe mesmo. Eu concordo com o doutor Gilberto, esse racismo arraigado. E nós temos que lutar contra isso. Mas o Estado tem feito a sua parte. Hoje, no serviço público, e essa é uma lei que vale até 2024, a lei de 2014, que é a Lei 12.990, ela estabelece as cotas para negros no serviço público, tanto na administração direta quanto na indireta, nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista e nas fundações mantidas pelo poder público. Há uma cota de 20% para os negros, inclusive nas promoções futuras. Sim. Isso é uma lei temporária, ela terá vigência até 2024, e não deixa de ser o Estado buscando resgatar a dívida que o país tem, a dívida de nacionalidade que o país tem, porque, como o senhor disse, nós somos uma maioria de pardos. O Brasil tem mais pardos do que brancos. Então, o negro e o pardo, ele integra e lutou pela formatação da própria nacionalidade. Agora, é muito difícil a legislação colher todas as situações. Então, essa impunidade, ela deriva muito mais de estratégias que são engendradas para burlar a lei do que propriamente da inação do setor público. Nós temos um minuto para encerrar esse bloco. Eu pergunto para o senhor, doutor Gilberto, está certo, o Estado tem feito, está aí o Estatuto da Igualdade Racial, mas historicamente esse Estado também já ajudou a alimentar o preconceito. A gente vê, por exemplo, na legislação, na época da escravatura, eram leis a favor dos senhores de escravo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O Estado também teve a sua culpa. A criminalização do povo negro e da cultura do povo negro, ela é instituída pelo Estado brasileiro quando ele coloca na sua legislação que é proibido fazer capoeira nas praças, crime de vadiagem, dentre outras legislações que o próprio Estado fez com o seu efeito de aumentar a criminalização e aumentar os efeitos do racismo. Então, o Estado brasileiro hoje ele tenta fazer ações afirmativas, mas ao mesmo tempo, a forma que ele trata o povo negro, ele traz uma criminalização, reforça todo esse racismo existente. A Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Os 30 anos da Lei de Combate ao Racismo e o aumento nos casos de injúria racial no Brasil. Estes são os temas do Via Justiça de hoje. Participando do programa, o desembargador Eduardo César Fortuna Grion, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Gilberto Silva, presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB de Minas Gerais. Como a psicologia explica o racismo? Nós ouvimos a psicanalista Clara Lins. Ela explica que o ser humano tem uma tendência a hostilizar aquilo que é diferente. Explica também como a sociedade pode romper com os preconceitos. A gente não vai falar de cura de um racismo, mas eu acho que, em primeiro lugar, o que precisa é colocar um lugar de fala. Né? O racismo ele tem que ser, na nossa sociedade, né? Na sociedade brasileira, todos os aspectos históricos, culturais, toda a nossa história, né? De uma escravidão muito violenta e de toda a miscigenação do povo, o racismo fica como desmentido.
O que é o desmentido? Esse conceito da psicologia é aquilo que não é dito. Em primeiro lugar, precisamos começar a falar sobre isso, né, sobre o racismo, não apenas do lugar dos negros como vítima desse racismo, mas também, né, para que eles possam elaborar os traumas, mas também do lugar dos brancos, né, como perpetuadores dessa forma de funcionamento social. O que o senhor achou, desembargador, da fala da psicanalista? Eu acho que ela está correta. Nós temos que falar cada vez mais disso e buscar cada vez mais a integração da sociedade entre negros, brancos, os indígenas também, os foragidos das guerras, aqueles que têm cada vez mais chegado ao Brasil. Não é só a questão do negro. Os refugiados, né? Os refugiados. Ciganos. Ciganos. Nós temos hoje refugiados aqui de países vizinhos, como também de alhures que vêm da Ásia, sírios, há muitos no Brasil. Temos que integrar a sociedade, combater cada vez mais. Mas, como ela disse, sempre falando disso e não procurando jogar para debaixo do tapete. Como deve ser esse combate? Como o senhor viu a fala da psicanalista, doutor Gilberto? Eu achei a fala dela bem pertinente no que tange não somente a questão de o negro ou aqueles elencados na lei que sofrem o racismo, os indígenas. Eu achei muito interessante quando ela fala que a pessoa não negra, ou seja, a pessoa branca, também tem que visualizar essa questão. Angela Davis fala que antes de combater o racismo, nós temos que ser antirracista. Então, essa questão de combate do racismo tem que haver também essa questão dessa estrutura da pessoa não negra. Então, a pessoa branca, às vezes, ela não tem o lugar de fala, hoje muito discutido, na questão de sofrer na pele. Mas quando ela se torna antirracista, ela não somente tem lugar de fala, como ela tem obrigação de trabalhar o combate do racismo. Então, é pertinente o que ela diz e a gente tem que fazer esse trabalho na sociedade brasileira hoje, dessa desconstrução desse processo histórico. O desembargador brasileiro gosta muito de piadas sobre português, sobre negros. Essas piadas racistas estão na lei como crimes? São proibidas? Desde que alguma pessoa objeto dessas piadas se sinta ofendido na sua dignidade pessoal, sim, constituiria um crime de injúria racial. Como que o senhor vê isso com relação às piadas? Nós tivemos um processo histórico muito doloroso em que o racismo recreativo, como ele é falado tecnicamente, ele teve um ápice de aceitação da sociedade. Todavia, a gente tem trabalhado essa questão para quebrar essa cultura racista onde brincadeiras, que na verdade não são brincadeiras, são práticas de crimes, elas sejam feitas e repetidas todos os dias. O que reforçou a nossa luta contra isso é porque veio também a questão do bullying. O bullying foi aceito pela sociedade brasileira porque não se falava de pessoas negras. Bullying falava no geral, o gordinho não pode ser chamado de gordinho porque ele vai ter toda uma consequência. E o racismo recreativo ele ainda estava sendo aceito pela sociedade. Então hoje a gente trabalha de forma que esse racismo recreativo ele seja extirpado da sociedade, porque ele leva à depressão, ele mata, ele leva ao suicídio e, sobretudo, ele é crime. Então, quando a gente vê a música Nega do Cabelo Duro, que não gosta de pentear, isso tudo é uma forma de diminuição da pessoa por conta da sua etnia. Então, obviamente, ele é um crime porque ele tem o ânimo injuriante, ou seja, a forma de injuriar alguém e fazer a diminuição daquele ser. Então, tem que ser extirpado esse racismo recreativo e essas brincadeiras que levam as pessoas à morte e, sobretudo, a cometimento de crime. Eu pergunto para o senhor, chamar hoje uma pessoa assim, negão, negona, crioula, isso é pejorativo? Ofende? É injúria? Deve-se usar ou não? Ou tem que usar afrodescendente? Na verdade, a gente tem que ver a questão da forma objetiva e subjetiva em que é direcionado. Eu tenho os meus amigos que me chamam de negão. É diferente de uma pessoa que me chama
de negão, seu negão fedorento, sempre com uma questão pejorativa e de diminuição. Nós também não podemos banalizar determinadas questões, sufocar o judiciário com uma questão em que não será tipificada como crime. Então, como eu disse aqui anteriormente, o ânimos injuriante tem que estar presente. A gente tem que lembrar o seguinte, que tem toda uma conotação negativa dentro da ofensa. Agora, o fato de me chamar de pretão, negão, isso não quer dizer que a pessoa está cometendo um crime de injúria racial ou de racismo. Todavia, também depende de quem vem, qual a intenção da pessoa naquela fala e quais as consequências que trarão para a minha subjetividade. Por isso existe a grande dificuldade na apuração do crime de racismo e injúria racial. Chegamos ao final do programa, gostaria de agradecer a presença dos senhores, muito obrigado. O Via Justiça de hoje termina aqui, nós conversamos com o desembargador Eduardo César Fortuna Grion, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Gilberto Silva, da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB de Minas. Fale conosco pelo e-mail viajustiça@mages.com.br e até o nosso próximo encontro.